Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula na programação de quinta e nossa aula de hoje vai falar sobre o método Splice, tá? É um método bem bacana aí que vocês vão utilizar e vai praticamente substituir os 4 últimos métodos que a gente aprendeu na aula 9, tá? Então, nossos vídeos são bem curtos, bem rápidos para que você tenha um entendimento legal dele. Você pode assistir quantas vezes quiser, caso você não entenda. E não deixa de fazer comentário, caso você não entenda alguma coisa, para a gente poder melhorar nos próximos vídeos. E aproveita e se inscreve aí no canal, para a gente poder ter um alcance melhor aí, conseguir ajudar mais pessoas aí a entender a programação, que não é uma coisa tão difícil assim, tá bom? Então vamos lá, vamos para nossa aula. Pois bem, pessoal, paramos por aqui. Eu vou apagar todo esse conteúdo que está aqui, tá? Para poder utilizar o nosso método Splice. Então vamos fazer aqui um vetorzinho aqui. Vamos começar criando um, tá? E vou colocar aqui estados do Brasil, né? Vou botar aqui Ceará, vou colocar aqui Rio de Janeiro, Goiás, vou colocar mais um aqui, Amazonas. Tá. Então eu vou utilizar aqui o método Splice para a gente começar a ver como é que utiliza. Se eu der um console.log aqui, a gente já sabe, a gente já está viciado nisso, que ele vai escrever todos os estados que nós colocamos aqui. Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero remover um desses estados aqui. Por enquanto, os comandos que a gente aprendeu, a gente só consegue apagar o primeiro ou o último registro. E vamos supor que eu queira apagar, por exemplo, Goiás, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Vou utilizar o meu comando Splice, e o primeiro comando que a gente vai utilizar nele é o seguinte: vocês não podem esquecer que ele utiliza casas. Vou botar aqui como comentário. Comentário, quando a gente bota essas duas barras, ele não executa a linha que está nessas duas barras. A gente não pode esquecer isso aqui, ó. O vetor começa sempre do zero, né? E nesse caso aqui eu tenho, apesar de ter 4 estados, eu tenho 3, o meu index vai até o número 3, é o 0, 1, 2 e 3. Então, por exemplo, se eu quero apagar o Goiás, eu sei que o index dele, o valor dele é 2. Então eu coloco aqui, ó, ele começa aqui, o start number, ou seja, ele começa aqui do meu registro número 2 e ele pergunta do lado quantos itens eu quero apagar. Eu vou colocar o número 1 aqui e ele vai fazer o seguinte: a partir da segunda casa ele vai apagar um registro, que ele vai apagar esse daqui. Então, se eu der um console log de novo aqui, deixa eu utilizar aqueles macetinhos bons aí para ir mais rápido, tá? Coloquei aqui, ele vai apagar somente o Goiás. Vamos verificar se funcionou? Salvei já, executei. Então, olha só, Ceará, Rio de Janeiro, Goiás e Amazonas. Aqui no meu segundo console.log, depois de passar por essa linha, já não tenho Goiás. Ou seja, esse 2, é o seguinte: a partir do registro 2, ele só vai apagar um item, então ele só apagou esse. Se eu coloco o número 2 aqui, além do Goiás, ele vai apagar também Amazonas. Vamos testar? Ele vai ficar somente com Ceará e Rio de Janeiro, ó. Ceará e Rio de Janeiro. Por quê? A partir do registro 2, ele apagou 2 itens. Se eu coloco 3, ele apagaria até mais, caso tivesse. Então eu posso fazer um teste aqui. Se eu coloco aqui 0 e 2, o que ele vai apagar? Pensa um pouquinho aí, né? Então ele vai contar. A partir do registro 0, que é o Ceará, ele vai apagar 2 itens. Então ele vai apagar o Ceará e o Rio de Janeiro. Tá? Só para a gente testar aqui, apagou o Ceará e Rio de Janeiro e manteve só Goiás e Amazonas. Tá? Aí, beleza. Então o Splice eu já comecei a utilizar ele de uma maneira que eu consigo apagar alguns itens. Mas agora eu quero fazer o seguinte: eu quero adicionar um item aqui. Eu quero adicionar no começo do meu vetor, eu quero adicionar São Paulo, só para a gente colocar como exemplo, tá? Então coloquei aqui 0, a partir do meu item 0, eu não quero que ele apague nenhum, então eu boto 0, aí eu coloco mais uma vírgula e coloco o item que eu quero adicionar no meu vetor. Então olha só que bacana, eu tenho meu item 0, não vai apagar nenhum, por isso que eu botei outro 0, mas eu quero que adicione São Paulo. Salvei, vou fechar aqui, executei. São Paulo agora veio para o início do meu vetor. E se eu quero colocar o São Paulo lá no final, meu último item é o 3, eu vou botar o número 4 aqui, ó. Vou salvar, executei, 4 porque não existe nada, né? Eu coloquei São Paulo lá no final. Então a gente já começa a ver que a gente pode colocar os itens
o splice já substitui todos os 4 métodos que nós vimos na última aula. Aí você fala, poxa, mas eu quero adicionar depois do Rio de Janeiro. Tá, o Rio de Janeiro está na casa 1, tá? Então eu quero adicionar ele na casa 2, no lugar do Goiás. Então coloquei aqui, eu não quero substituir, eu quero só adicionar. Então no Goiás aqui, ele vai chegar ao Goiás para o lado e vai adicionar São Paulo. Vamos fazer um teste. Executei aqui, ó, São Paulo e depois Goiás. E se eu quisesse substituir, apagar Goiás e colocar São Paulo? Aí eu colocaria o número 1 aqui. Porque a partir da casa 2 ele vai apagar 1 e vai adicionar São Paulo. Vamos testar agora para ver. Então tá aqui, ó, ele apagou Goiás e colocou São Paulo. Então isso aqui para trabalhar com vetor vai ser excelente. A gente, quando tiver no próximo curso, que vai ser o curso de Angular, que vai ser um curso que eu vou falar um pouquinho mais devagar em relação aqui ao curso de programação, nós vamos utilizar esse método para poder adicionar alguns itens ali. Então a gente pode utilizar outros também, mas é importante que a gente conheça os métodos para a gente adicionar ou remover itens do nosso vetor. Beleza? Se tiver alguma dúvida, coloca aí no comentário que de repente posso até gravar um vídeo extra explicando alguma coisa para vocês, tá? Fica à vontade aí e até a próxima aula, pessoal.